Opa! E aí, tudo bom? Leila Damiana aqui e hoje a nossa aula vai ser diferente, como você está acostumado a assistir as nossas aulas, já deve ter observado. Essa aula não está acontecendo ao vivo, na verdade eu estou pela primeira vez na vida de férias de verdade, onde eu não, a não ser responder algumas perguntas, talvez no Instagram, eu acredito que eu vou continuar fazendo, mas para onde eu estou indo, eu não tenho a mínima ideia, eu nunca estive lá nem nada, eu não tenho a mínima ideia de qual vai ser o meu nível de acesso à internet. Então, nem o notebook para eu poder gravar de lá as aulas com vocês, fazer as aulas de lá com vocês, eu não vou levar só o celular. E aí a nossa comunicação vai ficar restrita ao que eu conseguir lá de acesso à internet. Por isso, eu escolhi, então, já deixar as nossas aulas gravadas. Então, essa é a nossa aula que a gente vai falar aqui sobre os quatro passos de uma venda, os quatro passos de uma venda. A gente vai entender isso, decidi fazer essa aula, inclusive, que vai ao ar agora no dia 20, para você aproveitar ainda a tempo do Natal, né? Assim, eu percebi que vocês não entendem com muita profundidade ainda como funciona, não tem ainda essa clareza de como que funciona a venda. Tem muita gente que tenta vender de umas formas que já não funciona, né? Por isso que a gente vai identificar aqui de uma forma muito clara, muito objetiva, quais são as quatro etapas de uma venda. E aí, na nossa próxima aula, minha colinha está aqui para poder já deixar vocês avisados. Vai ser a nossa última aula do ano, né? Então, eu vou falar sobre como você pode realizar qualquer objetivo. Então, qualquer meta, objetivo que você trace aí, especialmente para o seu negócio, mas você pode usar isso para a sua vida também, a gente vai entender quais são os passos necessários para você fazer isso. E na nossa primeira aula do ano, também eu vou deixar gravada, porque eu só retorno no dia 9 para casa. Então, a nossa primeira aula do ano vai ser no dia 3 e vai ser como saber se empreender é para você. Eu falei isso em uma live há muito tempo atrás, esse tema, né? Mas não de uma forma tão profunda, tão objetiva como a gente vai ver nessa aula do dia 3 de janeiro. Você já tá inscrito aqui na nossa lista VIPs, que tem o link aqui embaixo para quem não tiver inscrito ainda, já vai receber os links dessas aulas assim que elas estiverem disponíveis. E caso você ainda não esteja inscrito, já se inscreve agora, se você brotou aqui por algum motivo, já se inscreve agora para você já receber as próximas também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá entender quais são os quatro passos de uma venda. E o que acontece? Por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque eu percebi que muitos de vocês têm uma pressa absurda para poder vender. Que a pessoa entre no seu perfil no Instagram ou dentro da sua loja ou, sei lá, no seu canal do YouTube, não importa. O primeiro contato, a plataforma que seja, e você já quer que a pessoa já queira comprar de você, que ela já decida comprar de você, e as coisas não são assim, né? Falando de uma experiência de usuário, uma experiência de comprador do lado de cá, eu tenho lojas que eu entro até hoje, toda a minha vida, eu entro, até olho, mas eu não consigo comprar naquele lugar. Da mesma forma, tem lugares que eu entro e já bato o olho, nem penso muito e levo. Tem um comportamento de compras um pouco diferente, na verdade, da maioria das pessoas. Mas eu já observei isso até em pessoas próximas, assim, fisicamente, né? Dizendo. E aí eu fui procurar de uma forma mais profunda para entender no sentido técnico. Por que tem, às vezes, situações ou pessoas que compram de imediato, em outras situações, em outras pessoas que precisam de um longo tempo de relacionamento para poder decidir comprar. Então, qual que é a primeira coisa? A nossa aula vai estar dividida entre quatro etapas, que são os quatro passos, né? Deixa eu escrever esses quatro passos aqui para você. Então, passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Bacana? Então, passo 1 é o qualificar. Muita gente, quando eu falo sobre... quando eu pego algum mentorear, especialmente mentoreando individual,
é normal quando eu pergunto assim, tá, mas para quem que você quer vender? Ou para quem que você vende? Sempre, de cada 10, 9 falam, eu vendo para todo mundo, posso vender para qualquer um. E isso não é verdade. Ou, pelo menos, não é verdade se você quiser vender mais do que você vende hoje. O que acontece com a maior parte dos negócios? Por que muitos dos negócios, muitos dos profissionais liberais não conseguem romper uma barreira de volume de vendas? Tem uma limitação ali nas vendas que consegue fazer. O que é vender para todo mundo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é qualificar o seu público. Então, a princípio da sua própria ótica, a solução que você tem para oferecer, um produto, um serviço, não importa, o que você entrega, o que você vende. Quem são as pessoas que, com essa solução, você consegue ajudar? Então, essa pergunta que você precisa responder. Quem consigo ajudar com meu produto ou serviço? Como assim, Luíla? Bom, vamos lá. Eu vou usar como exemplo, tá? A Empreender com Plano, que é a minha empresa. Para você que não sabia disso, eu sou fundadora da Empreender com Plano. Quem é a pessoa que eu e a nossa equipe, os nossos produtos conseguimos ajudar? Pessoas que querem ter ou têm um pequeno ou médio negócio. Então, por exemplo, se chega um grande empresário me procurando, dentro da estrutura do Empreender com Plano, a gente não promete. Não, Willa, mas tá, o cara chegou e falou que vai fazer um TED na transferência bancária 3 vezes mais acima, né? 3 vezes o valor que você cobra, por exemplo, por uma mentoria individual, que hoje é R$7.000. Você não vai pegar o cliente? Vou responder para pessoas, olha, eu vou avisar que a nossa expertise é com pequenos e médios negócios, pessoas que estão querendo começar um negócio. O que eu vou dizer para ele é que enquanto a gente desenvolve o trabalho com ele, eu posso me dispor a buscar mais dentro não só dos conhecimentos que a gente já tem, mas buscar mais conhecimentos. Mas eu não posso dar para ele a mesma garantia que eu dou para quem está começando, para quem tem um pequeno negócio, um médio negócio, que dentro de um prazo de 6 meses a 1 ano, no máximo, ele vai conseguir triplicar, quadruplicar o lucro dele. Por quê? Porque um negócio maior vai ter peculiaridades que não são a minha expertise. Eu tenho uma noção, mas a minha expertise são com negócios menores, para deixarem de ser pequenos, inclusive, né? Simplificar o que os grandes negócios fazem de forma que qualquer pessoa em qualquer negócio consiga aplicar. Logo, quem eu consigo mesmo ajudar, que eu dou garantia que eu consigo ajudar, são pessoas que estão querendo ou estão começando e quem já tem um pequeno ou médio negócio. O que acontece? A partir do momento que você identifica quem é o seu público, agora você precisa encontrar uma forma de atrair esse tipo exatinho de pessoas. Então, toda aula que a gente dá aqui sobre vendas, sobre marketing, eu sempre bato nessa tecla. O primeiro passo de qualquer ação é identificar com quem você vai falar. Mas nessa aula, isso é ainda mais importante, ainda mais imprescindível, porque aqui a gente está destrinchando uma venda ideal, né? Os 4 passos que precisam acontecer para uma venda. E o primeiro deles é fazer essa identificação. Por quê? Primeiro, se você não identifica quem é o tipo de pessoa que você consegue realmente ajudar, você vai ter mais dificuldade de transmitir o valor que você pode acrescentar na vida dessa pessoa. O que você pode ajudá-la, como que você pode facilitar a vida dela. E a segunda coisa é que você corre o risco de atrair pessoas fora do perfil com o qual você quer atuar. Então, digamos, por exemplo, que você tenha uma loja especialista em plus size. Eu não vou encontrar roupa para mim lá. Eu uso geralmente PP. O
que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que uma loja faz um anúncio, roupas, nossa, para poder me atrair direto para a loja de forma específica, tipo, ser tipo assim, umas roupas lisas. Roupas lisas para todos os tamanhos. Daqui chega lá, não tem o meu PP, porque na verdade, o que ele quis dizer com para todos os tamanhos é para todo mundo, mas na cabeça dele, para todo mundo é plus size. E aí, se ele tivesse simplesmente colocado plus size, eu não ia parar lá, cair lá de paraquedas à toa, né? Não ia ficar frustrada e nem a pessoa ia ter que passar pelo constrangimento de me falar que não tem roupa para mim. Da mesma forma que se inverter também, né? Uma loja que tem geralmente os tamanhos de PP a extra G, não, uma por extra G, a G, GG. Se ele colocar lá para todos os tipos de tamanho, é mentira do mesmo jeito, porque o plus size ele também não vai ter. Então você precisa ter isso muito claro na sua mente e colocar isso de uma forma muito clara na sua comunicação. Porque quando eu falo aqui de qualificar, eu não estou falando só de ter a clareza para você, mas sim de construir toda a sua jornada, sua comunicação, tudo de uma forma que você consiga atrair já o perfil certo, tá bom? E aí, com o perfil certo atraído, com o seu público qualificado, você vai entrevistar esse público, essas pessoas, né? Você vai precisar fazer o que a gente chama de perguntas de identificação. O seu discurso de comunicação, ele precisa permitir que a pessoa com quem você quer se comunicar, você quer se relacionar, você quer negociar, que ela se identifique com o que você tem a oferecer. Vou repetir. Seu discurso, ele precisa permitir que a pessoa com quem você está tentando se comunicar, ela se identifique com o que você tem a oferecer. Seja você esteja oferecendo uma solução simples, até gratuita, seja você esteja vendendo um produto. O processo é o mesmo. A gente está sempre, quando produz uma mensagem, produz uma comunicação, a gente está sempre buscando vender. Talvez não vai ter uma troca de valor financeiro por um produto, por um serviço, mas é sempre vender uma ideia. E você vai conseguir isso melhor ainda, né? Se você levar a pessoa a se identificar. Então, perguntas de identificação, tá? A partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue levar a pessoa a se identificar com o seu discurso, você está preparando ela para aceitar aquela ideia que você vai oferecer. Então, qual que são algumas das perguntas de identificação que você pode fazer? A primeira dela, qual que é o primeiro tipo, né? Quais são os problemas ou qual o objetivo dessa pessoa? Então, a pessoa entrou na sua loja, a pessoa chegou no seu Instagram e pelo seu conteúdo ali, ela te chamou no direct, respondeu alguma pergunta, não importa. Qual que é o problema do qual ela quer se livrar ou qual que é o objetivo que ela quer alcançar? Isso é a primeira coisa que você precisa ter muito claro, especialmente se for no atendimento 1 a 1. Né? Se você estiver falando diretamente com uma pessoa, ao invés de gravar um vídeo, fazer uma live, o que seja, isso é ainda mais importante, porque assim você vai conseguir personalizar o seu discurso de forma a falar exatamente as coisas ou fazer as perguntas para levar a pessoa a se identificar com o que lá na frente você vai oferecer, tá bom? Segundo tipo de pergunta que você pode fazer, qual que é a situação ou a solução atual que ela usa? Qual que é a situação em que ela se encontra, de uma forma bem descritiva, como que ela está lidando com esse problema, como que ela está buscando alcançar esse objetivo, ou qual é a solução atual dela. O que ela hoje está usando, está fazendo para poder chegar nesse ponto B que ela quer chegar, tá? Com isso, você vai identificar duas coisas. Não só com o que ela já está acostumada,
E segunda coisa, com o que ela está insatisfeita? Porque se ela te demonstrar que tem uma solução já na vida dela, que ela está seguindo um caminho que não está trazendo o resultado que ela quer alcançar, ela já vai, ao mesmo tempo, te apresentar algumas possíveis objeções que poderiam surgir lá na frente. Então, a partir do momento que você já tem uma clareza de quais são as condições atuais que ela está usando, com quais ela está lidando, para poder chegar onde ela quer chegar, que é onde você vai daqui a pouco oferecer ajuda a ela, você torna muito mais assertiva a sua comunicação para poder lidar com essa pessoa que você está querendo, no final, vender para ela, né? E aí, o que acontece? Outro tipo de pergunta que você pode fazer, e aqui já encaminhando para entender qual que é o nível de decisão que essa pessoa está para poder se livrar desse problema ou para poder alcançar esse objetivo. Isso vai te permitir ter uma clareza maior de o quanto ela está disposta a investir, não só de dinheiro, mas até de tempo, para poder trilhar essa jornada. E aí você vai ter uma clareza maior se esse realmente é o tipo de pessoa que você consegue ajudar. Porque, por exemplo, dependendo do que você tem a oferecer, se o comprometimento dela é muito baixo, pode ser que a sua solução não seja suficiente. E se você for como eu sou assim, se eu identifico que a pessoa não está decidida, não está comprometida, eu prefiro não me comprometer o meu tempo, o meu esforço, os meus conhecimentos, a minha equipe, com aquele objetivo ou problema da pessoa. Porque aqui a gente falta pegar na mão e caminhar junto. Falta não, é o que a gente faz, né? Falta fazer. A gente só não faz para você. Então, o que acontece? Você vai entender qual que é o nível de importância disso para a pessoa. E aí, não só você vai ter essa clareza, como você vai permitir a ela que ela mesma tenha essa clareza. Por quê? Porque lá na frente, você vai apresentar o seu produto. E na apresentação do seu produto, por exemplo, você vai apresentar o preço. E, como eu já falei aqui, acho que na última aula, venda é um processo de uma disputa entre valor e preço. E a percepção de valor dessa pessoa vai estar totalmente relacionada ao nível que ela dá de importância para isso. Com isso, você vai não só ter a clareza para você, mas você também vai conseguir mostrar para ela o quanto ela mesma está comprometida ou não a lidar com essa situação, tá bom? E aí, uma vez que você agora já entendeu que essa pessoa realmente está comprometida, já fez ela se comprometer até mais, agora é a hora de você apresentar o que você tem a oferecer. Nessa etapa, vários erros são extremamente normais. A gente tem, inclusive, uma tristeza muito grande ao perceber o quanto que tem gente que pula as duas etapas anteriores e já vem direto para essa aqui. E qual que é o risco disso? O risco é que a parcela de pessoas que você vai conseguir atingir com a mera apresentação é muito pequena, é aquela parcela que já está decidida a comprar. E quando você faz isso, não só você queima cartucho com aquelas outras pessoas que precisavam um pouco mais de preparo para poder ter a solução apresentada a elas, mas também você pode se frustrar grandiosamente, porque você já vai com a mente, já vai acreditando que você vai vender X. Aí você vende X menos 50, menos 1.000, menos 10.000. Por quê? Porque você falou com 100 pessoas. Dessas 100, tinha uma que estava preparada para comprar. Como você já foi direto para a apresentação, você só vendeu para essa uma. Poxa, você falhou 99 vezes. E talvez, meramente, por já ter pulado direto para a apresentação. Outra coisa é que, quando você passa por essas duas etapas anteriores, na hora que você vai apresentar, você consegue fazer uma apresentação de forma que você consegue mostrar que a sua solução é a solução perfeita para o cliente.
Você só consegue fazer isso quando você tiver as informações necessárias, que inclusive você vai coletar fazendo as perguntas anteriores, né? Você só vai conseguir fazer isso adaptando o discurso que você talvez já tenha mais ou menos preparado para poder falar do seu produto. Então, ao invés de, por exemplo, falar em sentido geral, você já pode associar a sua solução, seu produto ou serviço as dores que essa pessoa te apresentou, ao que ela quer alcançar, a diferença entre o que você tem a oferecer e o que ela tem na realidade dela hoje, e evidenciando o quanto aquilo ali é importante para ela. Quando você faz isso, a chance de você conseguir efetuar a venda é imensamente maior, né? E aí o que acontece? Outra coisa que é muito importante, além de, vou colocar aqui, tá? Usar as informações coletadas na entrevista. Além disso, é muito importante que você faça uso de algumas provas sociais. Você mostre para as pessoas outras pessoas que já usaram, já usam, já resolveram o problema, alcançaram o objetivo delas através da solução que você tem a apresentar. Isso aqui é muito básico, muito simples, todo mundo hoje em dia já sabe disso. O que eu quero falar com você mesmo é sobre outras duas coisas. A primeira delas é o que a gente chama de autoridade. E aqui eu não estou falando da autoridade que a gente às vezes vê por aí sendo ensinado o processo ou sendo usada por muitas pessoas. Geralmente as pessoas confundem autoridade com titularidade. Então, por exemplo, não sei se você que está assistindo essa aula sabe disso, mas eu sou graduada em administração. O que isso significa, considerando que eu tenho um negócio que ajuda empreendedores? Na real, absolutamente nada. Vale muito mais eu estar nesse mundo do empreendedorismo há 8 anos, a ter treinado mais de 1.000 empreendedores até hoje. Mais de 1.000 empreendedores, presencial e online, né? Ou seja, é uma prova, inclusive, isso é uma prova social mais autoridade, né? Por sinal. Vale muito mais os resultados que eu já gerei, a experiência que eu tenho, o que eu já trouxe da teoria para a prática, do que o meu título, o meu diploma na faculdade. Bacana? Então, autoridade é entender sobre o assunto, não necessariamente é uma questão de títulos, de papel, de diploma, essas coisas. Isso não vale de absolutamente nada. Eu, com certeza, tenho colegas que estudaram comigo, que formaram antes, que formaram depois, no mesmo curso, na mesma faculdade, com os mesmos professores, e com certeza absoluta, eles nunca vão conseguir sequer transmitir o que eles aprenderam lá e mais, o que a gente aprendeu lá, 90% ou mais pode jogar no lixo, porque no mundo real não funciona. Então, não vale de nada eu falar para você que eu tenho graduação em administração, faz a mínima diferença. E aí, para finalizar, é muito importante que você evidencie os benefícios. Então, ao longo do processo de usar as informações coletadas, apresentar as provas sociais, autoridades, os benefícios, você precisa fazer duas coisas. Benefício eu não vou explicar o que é. Benefício é o que aquilo ali traz para a pessoa, tá? Pelo amor de Deus, você não sabe o benefício, por favor, né? Então, tipo assim, o que realmente importa na hora de você estiver apresentando sua solução? É você explorar, usar, extrair, incentivar, incitar o máximo impossível de emoções no seu interlocutor, no seu possível cliente. E, ao mesmo tempo, linkar sempre o que você está falando ao que ele disse antes. Preferencialmente usar até as mesmas palavras que ele usou. E aí, depois, e aqui entra o maior problema do brasileiro. O brasileiro, ele não sabe fazer isso aqui. Não sabe. Eu estou me colocando nesse ponto aí. Se você pega e começa com um americano que trabalha com vendas, você vai ver como que o brasileiro não sabe fechar uma venda. O brasileiro, na hora que vai dar o preço, na hora que vai chegar no final da conversa, fez tudo bonito. Na hora que chega na hora de falar, olha, é X e eu aceito tais formas de pagamento em tais condições, o brasileiro trava. Você só tem uma forma de se livrar dessa trava.
fazendo, vai por mim. Essa é uma das maiores dores, implícita ou explícita, do empreendedor, seja dele ou seja dificuldade de construir uma equipe que consiga fazer isso. A hora de efetuar a venda, de fechar a venda, é a hora mais complexa. Simplesmente porque nós que estamos do lado de cá ofertando, oferecendo, é que deixamos ela complexa. Nós que dificultamos a situação. Que a gente tem uma cultura anti-ganhos no Brasil, né? Anti-lucro, anti-dinheiro, anti-se dar bem. Então, no nosso inconsciente, fica essa coisa de, nossa, vem várias coisas, né? Várias crenças limitadoras do tipo, vou estar enganando essa pessoa, será que o meu produto não está caro, do meu concorrente é mais barato? E o caramba, mesmo racionalmente sabendo que nada disso é verdade, as nossas emoções é que nos governam. Então, você pode cair na tentação de simplesmente gaguejar, tremer nas bases, quase arregar na hora de fechar a compra. Não faça isso. Não faça isso. Porque aqui que está começando de verdade a brincadeira. É aqui que o jogo começa. Não só é aqui que o jogo começa, mas ele não termina nesse momento também, não. Depois, aqui eu estou falando da venda em si. Processo de vendas. Aqui vai começar a surgir o quê? Talvez uma negociação, seja de preço, seja de condição de pagamento, né? Talvez vai precisar aí que você faça um acompanhamento. E aí, o que acontece? Tem um apresentador, ex-apresentador de um desses canais que fica vendendo, que é o Botini, né? Que ele fala que o método do Botini é vender, 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 vender. Muito massa no treinamento dele. Ele fala muito sobre isso. A gente tem medo de vender e a gente não tem medo de comprar. Tá? O brasileiro não tem medo de comprar, não, mas tem muito medo de vender. Então, perca esse medo de vender. Lila, como que eu faço para perder esse medo de vender? Vendendo. Você vai contactar pessoas, responder pessoas, se relacionar com pessoas com objetivo de venda e uma hora ou outra isso vira natural. Depois que vira natural, filho, acabou. Acabou. Isso aí fica no seu sangue e aí, quando você nem está percebendo, você está vendendo. Tá bom? Bom, essa aula foi uma aula mais curta, eu acredito. Acho que ela vai ficar mais curta do que o normal, meia horinha, coisa assim. Porque eu não tenho vocês aqui para poder interagir, eu não tive que esperar para ninguém entrar também, nada do tipo. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre objetivo. Vou te entregar aqui um mapa do tesouro para no ano de 2020 você realizar muito mais que você realizou com o seu negócio ou tirar o seu negócio aí, a ideia do seu negócio da gaveta, do papel, tá bom? A gente se vê na próxima sexta-feira. Qualquer coisa, corre lá. Eu depois vejo comentários, essas coisas aqui. Mas se você tiver uma pergunta urgente e tudo mais, corre lá no Instagram. Mesmo que eu não esteja, se acontecer, de eu não estar com caixinha aberta lá de consultoria grátis, manda no direct mesmo, qualquer coisa aí. E a gente se vê, então, na próxima sexta. Até mais. Tchau, tchau.